Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. A palavra de hoje, nessa segunda-feira, ela está centrada em Romanos 8,14, que diz assim a palavra: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Alguns podem estar pensando que a Igreja de Deus está meio perdida em meio a essa situação, mas não é verdade. O cristão, ele não está perdido e nem pode estar, porque a Igreja de Deus já passou por situações muito mais difíceis, por perseguições variadas e sempre saiu mais forte do que era antes. Assim, cada cristão tem que estar na posição qual Deus o chamou, né? Tem que estar na posição qual Deus o colocou. Porque se o cristão é guiado pelo Espírito Santo, ele não pode ficar limitado às circunstâncias que o rodeiam, né? Como essa que está acontecendo hoje. Então, eu vou citar aqui um personagem bíblico no livro de Esther, que é Mardoqueu. Mardoqueu era um homem simples, né, da linhagem dos judeus, e que ele tinha uma afilhada chamada Esther, o qual, vou resumindo a história, a Esther foi chamada, escolhida pelo rei Assuero para ser a rainha, e a partir desse momento Mardoqueu passou a estar à porta do rei. E Mardoqueu, ele era um homem que era útil ao reino de Deus e útil ao reino físico naquela posição. E dois fatos que eu vou citar agora vão provar isso. Uma que dois camareiros do rei tramavam a morte, né, a sua morte. E Mardoqueu, descobrindo isso, revelou isso ao rei, e esses dois foram presos, né, e foi ali examinado, e realmente era verdade, aqueles dois foram julgados e presos. E então ele foi útil ao reino físico, né? Ele foi útil ao rei, né? E a todo aquele reino, porque ele desvendou uma trama que havia contra o rei. Isso foi escrito, mas nada foi feito a Mardoqueu naquele presente momento. E agora no reino espiritual, Mardoqueu estando naquela posição, como é que ele foi útil? Amã, ele planejou a morte de todos os judeus e fez com que o rei selasse um decreto, ao qual todos os judeus seriam mortos, né? E ali, Mardoqueu, sabendo daquilo, ele se vestiu de pano de saco, né? Jogou terra sobre a sua cabeça e ali clamou, intercedeu pelo povo através da rainha Esther, que foi ao rei, e o rei, que não podia voltar atrás naquele decreto, não podia, ele fez outro decreto que cada judeu podia se defender, né? Então, ali aquele povo judeus teve um grande livramento de Deus, né? Através da intercessão do Mardoqueu e da rainha Esther. Então, se você prestar atenção, Mardoqueu estava numa baixa posição, onde ali os grandes passavam e muitos que ali estavam se inclinavam diante deles. E Mardoqueu, certa feita, quando o rei perdeu o sono e que pediu para trazer alguns escritos, ali estava que Mardoqueu livrou o rei de morte, revelando aquela trama. E aí o rei perguntou: o que foi feito a este homem, né, em prol deste homem, por esse fato, por esse feito que ele fez? Aí falaram: nada. Então o rei sabia que a mãe estava no pátio do palácio, né? Pediu para que a mãe entrasse e perguntou: Amã, o que se faz a um homem a quem o rei deseja honrar? E a mãe, achando que era ele, disse: vista ele com as vestes reais, coloque a coroa real em sua cabeça, faça ele montar no cavalo real e que gritem, que um grande do reino venha gritar e clamar. Assim se faz ao homem a qual o rei deseja honrar. E aí o rei disse para Amã: faça dessa forma para com o judeu Mardoqueu, não deixe uma palavra que você falou cair.
E aí ele foi, colocou, vestiu a Mardoqueu das vestes reais, colocou a coroa real, fez ele montar no cavalo real e começou a gritar diante de todo o povo: assim se faz ao homem a qual o rei deseja honrar. Então perceba que aquele homem que estava numa posição baixa, um homem simples, né, da linhagem dos judeus, foi elevado em tal honra, mas depois, né, de passado esse fato, para onde ele voltou, para onde ele era útil, que era para a porta do rei. E ali ele voltou, né, a ficar atento a tudo que acontecia, tanto ao reino espiritual quanto ao reino físico. E esse homem que foi honrado de forma tão grande, vestindo, né, as vestes reais, colocando na cabeça a coroa real, sendo montado no cavalo que o rei costumava montar, e um grande gritando: assim se faz ao homem a qual ao rei deseja honrar, voltou para aquele lugar de baixa posição. Mas, né, depois de um tempo, a rainha Esther declarou ao rei quem era Mardoqueu. E Mardoqueu passou a morar na casa onde Amã morava, passou a ser o segundo, né, no reinado de Assuero, e um homem de grande estima entre os judeus e diante de todo o povo. Então veja que Mardoqueu, um homem simples, né, e de baixa posição, se colocou em um lugar de baixa posição, sendo útil tanto ao reino de Deus, ao reino espiritual, quanto ao reino físico. Então, por que Mardoqueu fez isso? Porque ele não foi egoísta, não pensou em si mesmo, né? Senão ele poderia ter ficado em casa, cuidando somente dos seus negócios, mas ele não. Ele foi para um lugar onde ele era útil, tanto para todo o reino, como para o reino espiritual. Então nós temos aqui também, numa passagem, se referindo ao texto que foi lido no início, que diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O apóstolo Paulo, ele estava, né, perseguindo os cristãos, e ali quando ele foi ali, que se deparou diante dele Jesus brilhando daquela forma, né, aquele homem que enxergava ficou cego espiritualmente, né? Ele passou a enxergar naquele momento, mas ficou cego fisicamente. Então aquela luz que o cegou começou a fazê-lo enxergar espiritualmente. Então tem cristão que muitas vezes não consegue ver com clareza qual a posição, a missão que ele tem no reino de Deus como um todo, né? Ou até para com o corpo de Cristo, mesmo estando distante. Então vemos que Mardoqueu não se aproximava de Esther, mas ele era útil para o reino, porque ele estava atento a tudo que acontecia, tanto ao povo dele como ao reino de Assuero. Então nós também, quando vemos com clareza e nos colocamos na posição qual Deus nos colocou, nos chama, né? Nós somos úteis para o reino de Deus. E eu vou citar mais uma passagem bíblica que está em Atos 8:26, quando um anjo, né, diz a Felipe para ele ir para um lugar entre Jerusalém, indo para Gaza, que está deserto. Ele foi. Mas repare que aquele lugar estava deserto. Ele podia perguntar: mas um lugar é deserto, o que eu farei lá? Mas chegando lá, obedecendo a voz daquele anjo, passava um eunuco, um homem de grande importância, né? Ali da rainha da Etiópia. E esse homem, lendo uma passagem bíblica, ele correu e ao lado do carro ele perguntou: entendes o que lê? E aquele homem perguntou: como poderia entender se não tem quem me explique? Aí pediu para ele subir. Ele começou a explicar daquela passagem e começou a falar dos feitos de Jesus. E aquele homem creu
né? Ao descer do carro, foi batizado, e após ele ser batizado, Filipe foi arrebatado e se achou em Azoto, né? Que é outra cidade, o qual ali pregou o evangelho, continuou pregando o evangelho e sendo útil para o reino. Então, não há limite, né, para aquele que obedece à voz do Senhor, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, que nós todos possamos nos guiar pelo Espírito Santo de Deus, dar atenção à voz do Espírito Santo,